Senhores vereadores, colegas, senhor presidente, eu sinto, né, muitas vezes a gente sabe que temos grandes diferenças aqui, mas hoje eu me manterei bastante tranquilo numa questão tão complexa como essa. Semana que vem, o nosso excelentíssimo e porventura republicano, né, vereador Fiuza, presidente da Câmara, Hugo Motta, resolveu colocar em pauta essa lei que vai desgraçar o resto da família brasileira. Eu não vou usar nenhum tipo de alteração, porque o desânimo, para mim, ele é grande demais. E o que eu quero dizer aqui nessa tribuna, que a aprovação dessa lei será a declaração da nova escravidão no Brasil. A abertura de um novo regime escravocrata nesse país. Lutamos tanto para nos ver livre da escravidão, e essa lei criará um novo sistema escravocrata. Aonde que o homem, aqui eu não estou falando de partido A ou B, eu estou falando o homem, gênero masculino nesse país, não importa como ele se vê ou como ele se entende, será escravo de uma lei que permitirá que qualquer brasileiro do gênero feminino, brasileira, qualquer mulher nesse país, né? Mulheres, aqui nós temos como homens, mulheres honestas e temos também mulheres desonestas, porque senão não teriam mulheres no presídio. E temos 123 mil no presídio. Essas desonestas que andam na rua vão acabar com a vida de qualquer homem que elas não gostar. Seja ele o patrão delas, seja ele o vizinho, seja ele quem for. Quem for. Você, empresário, você que tem mulheres que trabalham com você, não será mais o dono da empresa, o dono será elas. Porque se você cobrar delas eficiência, você será processado e preso por cobrar eficiência. Se você contrariar a tua funcionária, você responderá processo e será preso. E não adianta vir com aquela história de dizer, não, então não vou mais contratar mulheres. Não, um tribunal que está ali nas redes sociais agora, se não me engano é Uberlândia, que houve essa votação hoje, ou essa semana, né? Já criou as cotas. Eles já estão antecedendo a aprovação da misoginia. Já criaram as cotas. Uma empresa lá foi multada por 300 mil reais porque tinha só homem num setor e não tinha mulher. Então as cotas já estão criadas visando a criação da misoginia, a aprovação da misoginia. Mas eu quero ir mais longe, bem mais longe. Cadê os padres, cadê os pastores desse país que não estão se manifestando, sabendo que, e não adianta tapar o sol com a peneira, sabendo que várias passagens da Bíblia não poderão mais ser citadas nos sermões. Várias partes da Bíblia não poderão mais ser lidas em público porque se enquadram na lei da misoginia como crime. Olha a que ponto nós chegamos. Esse vereador nessa tribuna, junto com seus colegas, somos totalmente contrários, mas veemente contrários a qualquer violência contra a mulher. Qualquer, seja ela qual for, qualquer. Cara que comete violência contra a mulher, que for comprovado, tem que ir para a cadeia e tem que pagar. Agora, o ser humano homem ir para a cadeia porque contrariou uma mulher? O ser humano homem ir para a cadeia porque ele cobrou eficácia para uma funcionária? O ser humano homem responder um processo crime e talvez, muitas vezes, como eu já disse, ir para a cadeia simplesmente porque não aceitou aquilo que a mulher falou? Isso reza neste texto da lei da misoginia. Isso não é proteger a mulher. Eu me preocupo hoje, por incrível que pareça,
eu hoje aqui me preocupo mais com as mulheres do que com os homens. Porque as mulheres de bem vão pagar o pato. Vão sofrer muito mais do que estão sofrendo hoje. Porque, como eu disse antigamente, nessa tribuna por várias vezes, você, por mais que bata com chicote, por mais que você use grilhões, por mais que você ponha numa gaiola, você nunca vai transformar um tigre num gatinho. Nunca. Porque o instinto dele é ser tigre. E numa situação como essa, eu digo aqui com vocês com muita preocupação, eu quero que esse registro fique aqui para amanhã ou depois eu poder vir aqui dizer, vocês se lembram? Eu temo do fundo do meu coração que a aprovação dessa lei duplifique os feminicídios. Aumente muito mais do que está acontecendo hoje. Que o que eu quero é que os feminicídios não existam mais. Que esse tipo de crime seja extinto, banido. Essa lei vai fazer os feminicídios explodirem. Porque a partir do momento que um homem que tem um caráter forte ter a sua vida destruída simplesmente porque contrariou uma mulher ou porque cobrou a eficácia dessa mulher no trabalho, o que virá depois só Deus sabe. Só Deus sabe. E coisa boa não será. Então, gente, eu estou aqui tranquilo, não estou fazendo algazara, nem gritaria. Eu estou aqui preocupado, muito preocupado com a aprovação dessa lei. E aqui eu só quero falar alto uma coisa. Cadê os deputados que falam Deus, pátria, família? Cadê esses deputados que não se manifestam? O que está acontecendo? É medo de perder voto? Quer dizer que a questão não é defender o que é certo, é ganhar voto? É isso? É essa a mensagem? Tem um deputado de Caxias do Sul que se manifestou e que comentou justamente, vereador Caleb, a questão da Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado daqueles que se dizem cristão, não importa se é evangélico, se é católico, não importa luterano, não importa. O livro santo chamado Bíblia não poderá ter várias partes suas lidas em público se essa lei for aprovada. Porque será crime. O pastor que lê vai pagar criminalmente. Olhem a situação que nós estamos nos apresentando. Sem falar, homens que estão hoje trabalhando, pensando em sustentar a família, em pagar as contas e ter uma situação melhor de vida. Você usará a coleira, meu amigo. Você vai usar a coleirinha. Goste você ou não. Vai usar a coleirinha e vai pedir para Deus, a mulher, se ela te permite fazer aquilo que tu precisa. Caso contrário, tu sabe o que te espera. Então aqui, antes de passar a parte, eu quero dizer o seguinte. Condeno veementemente qualquer homem que comete crime contra a mulher. Não adianta vir aqui na tribuna fazer falatório depois. Sou totalmente contra o feminicídio. Quero que não aconteça mais nem feminicídio e nem masculinicídio, já que o homicídio está excluído, pelo que eu vejo, né? Quero que todo mundo se dê bem e seja feliz. Agora, a aprovação dessa lei vai ser realmente uma guerra entre homem e mulher que vai levar mais ainda ao fim da família e ao aumento dos feminicídios. Sua parte, vereador Caleb. Parabéns, vereador Fantinel. Fiz questão de ficar, eu já estou atrasado por um compromisso, mas lhe ouvi. E como ministro evangélico, eu digo que olho com preocupação. Inclusive, vi a manifestação do deputado federal Maurício Marcon aqui da nossa cidade. Concordei, inclusive, recompartilhei lá a manifestação dele. Eu mesmo farei essa manifestação também. Porque, sabe o que me espanta? Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, vereador Iago, conhece e acompanha. Ele tem um vídeo, eu vou depois compartilhar com os colegas aqui, um vídeo de 28 minutos, onde ele explica o que está por trás de um projeto de lei que ele está tentando passar no Congresso. E quando ele falou sobre a possibilidade, a manifestação ela foi assim, ó, absurda dentro do Congresso, com relação ao islamismo. Que sim, o Alcorão prevê lá no seu livro sagrado dos muçulmanos passagens onde a mulher é tratada como um objeto, onde é equiparada a um animal. Sim.
a um ser vivo, um animal, não é tratado como um ser humano com dignidade. E aí, esse projeto oportunista, que é mexer numa tradição de mais de 2000 anos de história, que é o cristianismo, com católicos, evangélicos, espíritas, luteranos, anglicanos, etc., que só não é pior esse país pela presença destes. Então, parabéns pela sua postura e, de fato, nós precisamos olhar com atenção, porque a verdadeira desvalorização da mulher não vem do cristianismo. Parabéns, vereador Fantinão. Sem falar que eles aceitam a auroridade de meninas de 8 anos serem esposas, né? Obrigado, presidente. Peço desculpa à vereadora Daiane. Obrigado, vereador